Olá, meus irmãos, minhas irmãs, paz seja convosco. Meu nome é Eide Kojima e é um prazer, é um privilégio, é uma honra nós estarmos mais uma semana, mais uma terça-feira aqui juntos, tratando sobre a palavra de Deus, refletindo, estudando um pouco acerca daquilo que Deus tem para cada um de nós. E de imediato gostaria de fazer uma leitura, uma passagem que está no livro de João, capítulo 4. Nós vamos ler dois versículos, o versículo 13 e o 14, que diz o seguinte: Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Amém? Hoje, terça-feira, dia 12 de maio, fazem exatamente 54 dias desde o último culto que nós tivemos na Igreja 81. Não sei se você já tinha se dado conta disso, mas lá se vão 54 dias que nós não podemos estar reunidos como igreja aqui na 81, reunidos como corpo de Cristo. Mas não é por causa disso, não é por esse motivo que nós não continuamos sendo irmãos, sendo igreja do Senhor. Mas é verdade que nós temos sentido a falta, nós temos sentido o quanto é importante nós estarmos reunidos na casa de Deus, como corpo, como membros do Senhor, do corpo de Cristo. Mas eu não sei você, mas eu nesses 54 dias eu tenho pensado muito, tenho refletido muito, tenho olhado para dentro da minha vida, tenho analisado as coisas que se passaram, as coisas que tenho vivido hoje, as coisas que ainda tem para acontecer, e tenho pensado, analisado sobre tudo isso e tentado entender tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar, aquilo que Deus quer nos ensinar, mas também olhando para aquilo que já se passou e analisando aquilo que nós já aprendemos, aquilo que eu já aprendi, aquilo que Deus já ministrou o meu coração, aquilo que eu pude crescer, aquilo que eu pude melhorar na minha vida com a graça de Deus, com o amor de Deus. E fazendo uma análise sobre isso, sobre aquilo que já se passou na minha vida, aquilo que eu já vivi, aquilo que eu já enfrentei, aquilo que eu já suportei. Pensando nisso, eu me lembro de quando eu iniciei o meu namoro com hoje a minha esposa Graziele. É algo que eu sempre compartilho com a igreja, compartilho com os irmãos, em especial no curso de casais. É algo que Deus ministrou ao nosso coração, porque é o meu coração, é o coração da minha esposa. E são experiências, são aprendizados que nós tivemos e hoje nós temos a graça de Deus de estar compartilhando com outras pessoas. E algo que sempre falamos é sobre o início do nosso namoro, até mesmo ali no nosso noivado e até mesmo no início do nosso casamento. Eu me lembro que não foi nada muito fácil, né? Aquilo que nós vivíamos, aquilo que nós passamos, aqueles momentos, aquelas circunstâncias, muitos episódios, eles não foram fáceis, mas serviram como um aprendizado para mim e para a Grazi. E eu me lembro que a Grazi era uma pessoa um pouco difícil, digo que ela era uma pessoa, porque hoje ela tem sido uma bênção na minha vida, mas eu me recordo que ela era uma pessoa extremamente difícil no sentido de que ela buscava nas coisas e também nas pessoas preencher algo que lhe faltava dentro do coração. E eu me lembro que quando no início ali do nosso relacionamento, ela
gostava de comprar muitas coisas, ela gostava de gastar o dinheiro comprando muitas coisas, então ia ali para o shopping, comprava 2, 3, 4 pares de sapatos na mesma oportunidade, um de cada cor, comprava muitas roupas, o guarda-roupa era cheio, repleto de roupas, de bolsas, de sapatos, de tantas coisas e coisas até mesmo que ela comprava, mas nunca ela chegou até usar. Coisas com etiquetas estavam lá guardadas no guarda-roupa e ela não usava, mas ela sentia necessidade de comprar, de gastar o dinheiro comprando aqueles objetos, aquelas coisas todas. Mas também no início do nosso relacionamento, até mesmo no início mesmo do nosso casamento, era algo que me pressionava muito, porque ela queria me dominar, ela queria fazer com que eu estivesse 24 horas por dia ali, voltado para ela, dando atenção para ela, se preocupando com ela, não poderia desviar o foco ali, em momento algum eu tinha que viver 100% para ela. Só que ali no início a gente não entendia, nós não conseguíamos ver os problemas que estavam sendo desencadeados em razão disso tudo. Nós não entendíamos o porquê que tudo isso acontecia, e é algo que no início do nosso casamento prejudicou muito, estava prejudicando demasiadamente o nosso casamento. Até que nós pudemos então entender, até que nós tivemos a oportunidade de que Deus falasse conosco e abrisse os nossos olhos. Então hoje, nós olhando para tudo isso, nós entendemos que aquilo tudo que se passava com a minha esposa, com a Grazi, na verdade era uma carência que ela sentia dentro dela, era a falta de algo no seu íntimo, no seu interior. Então ela buscava suprir aquilo, ela buscava preencher aquilo dentro dela através de coisas, comprando sapatos, comprando roupas. E ela também procurava preencher aquilo dentro dela comigo. Procurava em pessoa, no caso eu, para que preenchesse aquilo dentro dela. E hoje nós entendemos que aquela carência que ela sentia, aquela questão emocional que ela enfrentava, que ela passava, na verdade, a única coisa que pode preencher alguém que passa por situações como essa, é somente Deus, é somente o amor de Deus que pode preencher aquilo, é somente Deus que pode entrar no coração, que pode trabalhar dentro do coração e trazer um refrigério, trazer um conforto, preencher aquilo que lhe falta dentro do coração. E hoje nós, olhando para tudo isso, nós entendemos que ela então, em razão dessa carência que ela sentia, ela buscava em coisas e em pessoas preencher aquilo dentro dela. Quando na realidade ela precisava buscar isso em Deus. Ela precisava buscar o amor de Deus para preencher, para satisfazer aquilo que lhe fazia falta. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá no início, no princípio, quando nós lemos sobre a criação, sobre Adão, nós vemos que entendemos daquela passagem dos primeiros capítulos de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas e criou Adão, então no sexto dia criou o homem. Nós vemos que pela palavra, todos os dias, na viração do dia, Deus ele visitava o jardim para conversar com Adão. Ele tinha todos os dias esse contato, essa intimidade, esse relacionamento com o homem. E nós vemos que, então, por isso, nós vemos que desde o início, desde o princípio, a vontade de Deus é que o homem estivesse em constante relacionamento, um relacionamento diário, contínuo com Ele. Porque, afinal de contas, nós fomos criados para refletir a imagem de Deus, para sermos a imagem de Deus aqui na Terra, mas também somos seres relacionais, ou seja, nós precisamos de relacionamento, e um principal relacionamento que nós precisamos e ansiamos é o relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Senhor. E nós vemos lá da passagem de Gênesis que em momento algum consta na palavra que Adão estava reclamando ou pediu para Deus uma companheira. Não, somente ele,
o relacionamento com Deus, com a presença de Deus sobre a vida dele, aquilo tudo já lhe era suficiente. Ele não tinha falta de nada, ele não sentia ausência de nada, ele estava bem, ele e Deus, ele estava completo, inteiro, apenas Adão e Deus. Mas foi então Deus que olhou e viu que não era bom que o homem estivesse só. Então Deus decide fazer para Adão uma companheira. Nós sabemos da história que Deus colocou Adão para dormir, pegou uma costela de Adão, então criou ali a Eva, sua mulher, né, ali dando início a família, criando a primeira família, instituindo o casamento e a história que nós conhecemos. Então, dessa passagem nós entendemos, nós percebemos, aprendemos que, primeiramente, para nós estarmos bem, para nós estarmos inteiros, completos, não é uma pessoa que vai nos preencher. Não são até mesmo coisas que podem nos preencher, mas única e exclusivamente aquilo que pode nos preencher, que pode nos curar internamente, o nosso emocional, é Deus. É somente o amor de Deus na minha vida e na sua vida. E quando nós olhamos aqui nessa passagem de João, capítulo 4, essa passagem que fala sobre a mulher samaritana, nós vamos ver que Jesus estava saindo com seus discípulos, então deixando a Judéia, retornando para a Galileia, e nesse trajeto era necessário que passassem por Samaria. Em especial, um povoado chamado Sicar. E nós vemos então que Jesus ele estava cansado, ele estava com sede daquela caminhada, daquele trajeto que eles estavam fazendo. Então, por volta do meio-dia, Jesus se sentou ali a um poço, ao poço de Jacó, para descansar, enquanto os discípulos foram ao povoado comprar comida, comprar alimento. E Jesus ali sentado, então, do lado daquele poço, então de repente chega até ele uma mulher samaritana. E Jesus então olha para ela e vê que ela vem com um balde na mão, ela vai em direção ao poço para retirar água daquele poço. Então Jesus olha para ela e pede para ela um pouco de água. E aquela mulher então, assustada com o que Jesus estava lhe pedindo, respondeu então para o Senhor falando: mas como que pode você, sendo judeu, pedir água para mim sendo samaritana? Porque naquela ocasião, naquela oportunidade, naquele contexto ali, os judeus não se davam com os samaritanos. Então Jesus olha para aquela mulher e fala: olha, se você soubesse quem está lhe pedindo água, você lhe daria. Porque aquele que está lhe pedindo água, ele pode lhe conceder um dom perfeito, o amor de Deus, e que se você soubesse quem está lhe pedindo água, você lhe daria, porque esse que está lhe pedindo, se você pedisse água para ele, ele lhe daria uma água viva, e você jamais tornaria a ter sede. Então Jesus ainda fala para ela: olha, as pessoas que bebem dessa água que você veio buscar aqui nesse poço, elas tornam a ter sede. Mas aqueles que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der do seu interior se tornará uma fonte a jorrar água para a vida eterna. Então, dessa passagem nós vemos que essa mulher samaritana, ela era uma mulher que sofria com as questões emocionais, ela sofria com uma carência, e então ela buscava suprir aquela carência que ela sentia, a falta de algo que ela sentia no seu interior, ela buscava em coisas e em pessoas. Até mesmo adiantando um pouco a passagem, nós vemos que Jesus, naquele diálogo com essa mulher samaritana, pede para ela chamar o seu marido, e ela fala para Jesus que ela não tinha marido, e Jesus fala: olha, você respondeu bem, porque de fato você já teve 5 maridos, e o qual você está hoje, você não é casado com ele. Então, dessa história nós vamos entender que aquela mulher samaritana, ela tinha um problema, ela tinha uma falta de algo dentro do coração dela, no seu interior, no seu íntimo, no seu emocional lhe faltava algo. Então, para preencher aquilo que lhe faltava, ela estava buscando em coisas, na água, e ela estava buscando em pessoas, trocando
de marido, procurando outras pessoas para preencher aquele vazio, aquilo que estava dentro dela, que ela não sabia, ela não entendia o que estava lhe afligindo. E nós vemos então que aquela mulher, quando ela estava caminhando com aquele balde, com aquele cântaro, aquele cântaro era que evidenciava que ela era uma mulher que tinha carência, que sofria de carência. E quando ela se deslocava até aquele poço, naquele poço era o lugar onde ela buscava suprir aquela carência dela. Ela ia com aquele balde, com aquele cântaro, retirar a água daquele poço para tentar suprir aquilo que lhe faltava. Mas como Jesus disse nessa passagem, toda vez que ela bebia aquela água, ela voltava a ter sede, ela tornava a ter sede, porque aquela água não saciava aquilo que lhe faltava. Quando Jesus então mostrou para ela que Jesus Cristo era capaz de lhe dar a água viva, que se ela bebesse daquela água, ela jamais tornaria a ter sede. E quando nós olhamos então para tudo isso, quando nós contextualizamos essa passagem para nós hoje, talvez essa pode ser a sua situação nos dias atuais. Talvez você tenha buscado preencher algo do seu interior. Talvez você analisando, olhando para tudo que nós temos vivido, para as circunstâncias, para o contexto atual que nós temos passado, você tem talvez buscado em coisas, buscado em pessoas suprir algo que lhe falta. Talvez você está pensando, puxa, eu preciso confiar no meu dinheiro, porque o meu dinheiro vai ser o suficiente, é aquilo que vai poder me dar segurança, é aquilo que vai poder preencher aquilo que está me faltando numa circunstância como nós estamos passando. Talvez você pense, não, se eu estiver aqui com a minha família, se eu estiver aqui com o meu cônjuge, com meus filhos, se eu estiver aqui com eles, eles vão ser o suficiente, a base, aquilo que eu preciso para passar por esses problemas. Mas eu digo para você que não são as coisas, não são o dinheiro, não é o nosso trabalho, não é a nossa empresa, não é aquilo que nós temos. Mas também não são as pessoas, não é o nosso cônjuge, não são os nossos filhos, não são a nossa família que serão suficientes para preencher aquilo que nos falta, para nos dar segurança para aquilo que precisamos. Mas eu digo para você que aquilo que pode lhe dar a segurança, que pode trazer a segurança, a certeza, a convicção que tudo vai dar certo, sabe o que é? É unicamente a presença de Deus. É o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. E para finalizar aqui, acerca disso que nós estamos falando, eu quero finalizar com a leitura de um versículo que está lá em João, capítulo 7, a partir do versículo 37, que diz: Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo do Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Então, nós vemos pela palavra de Deus que aquilo que pode saciar a nossa sede, aquilo que pode preencher o nosso interior, aquilo que pode nos trazer vida, aquilo que pode nos trazer a perspectiva para continuar nessa caminhada, aquilo que pode nos trazer segurança, é unicamente Deus, o amor de Deus, o poder, o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, se você pode crer nisso, nós estaremos orando nesse momento para que Deus, através do seu Espírito Santo, possa estar entrando no seu coração, entrando na sua vida. E se porventura tem lhe faltado algo, que Deus possa estar curando agora, que o Espírito Santo de Deus possa estar entrando no seu coração para lhe trazer a certeza, a segurança e a cura para aquilo que você tem passado. Amém? Você pode crer nisso? Então feche seus olhos, nós estaremos orando. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor Deus. Nós cremos, Senhor Deus, que a Tua palavra é viva, a Tua palavra é verdadeira, Senhor Deus, a Tua palavra que nos lava. Então, neste momento, Senhor Deus, nós apresentamos a Tua igreja, os Teus filhos e as Tuas filhas. O Senhor conhece a cada coração. O Senhor sabe, Senhor Deus, o que cada um tem passado, o que cada um tem enfrentado e mais. O Senhor sabe, o Senhor conhece, Pai, a cada vida. Então, neste momento, nós apresentamos ao Senhor, Deus, que Teu Espírito Santo possa estar visitando nesse momento a cada um, aonde e como eles estiverem. Em casa, no trabalho, Senhor Deus, no carro, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo possa estar tocando agora, Senhor Deus. Aquele que, Senhor Deus, que estava
precisando de algo, sentindo a falta de alguma coisa, Senhor, sentindo, Senhor, a falta do seu amor, da sua presença, que o teu Espírito Santo possa estar inundando a cada coração, a cada vida, Senhor, traz a cura, Senhor, traz a libertação, traz a restauração de vidas, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa estar manifesto sobre cada vida, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família, Senhor, visita, Senhor, a cada um, concedendo a bênção, a graça, a vitória, Senhor, tirando todo o desânimo, todo o desespero, Senhor, tirando todo o medo, Senhor, que o coração, Senhor, dos teus filhos, ó Pai, e das tuas filhas, possa estar cheio do seu amor, da sua graça e da sua presença. Visita aqueles também que estão nas campanhas, nas terças-feiras, ó Pai, pedindo algo para si, para a sua casa ou para a sua família, pedindo, Senhor, uma bênção, um milagre, que o Senhor vai estar intervindo agora, Senhor, honrando a oração, o clamor, a fé de cada um dos teus filhos. Derrama da tua graça, do teu poder, é que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, 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 meus irmãos. Deus abençoe a todos. E não se esqueçam que todos os dias nós estamos aqui na igreja, na 81, todos os dias em que habitualmente nós teríamos os cultos, nós estamos aqui nesses mesmos horários, os pastores estão de plantões aptos para receber a cada um de vocês, para orar em particular, para conversar, aconselhar, que você possa estar louvando ao Senhor, servindo ao Senhor mesmo, distante, mas que você esteja firmado e aliançado no poder e na graça de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.